Olá pessoal, estava um pouco distante aí, faz um tempinho que eu não gravo vídeos, mas muita coisa aconteceu. Estava viajando, estava fora aqui do Canadá, estava passeando um pouco no Brasil e também nasceu a nossa netinha, a Juju, que a gente está muito feliz. Então, Juju, se um dia você ouvir esse vídeo, saiba que o vovô te ama muito. Você é uma bênção em nossas vidas e, e a gente ora muito para que você cresça alegre, feliz e livre. Mas hoje eu queria tratar de um tema aqui, que é um tema bastante importante, né? Acho que muita gente questiona, será que Deus realmente ouve as nossas orações, né? E aí existe várias evidências na Bíblia que dizem que Deus ouve aqueles que se aproximam dele, né? E claro, com sinceridade e segundo a vontade de Deus, né? E aí em João, no capítulo 5, nos versículos de 14 a 15, diz o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. Ou seja, isso mostra que a oração não é simplesmente pedir qualquer coisa, né? Mas buscar aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, né? Bom, o que significa isso? Às vezes a gente quer receber bens materiais, o que não tem nada de errado com isso, mas será que aquilo realmente é o que Deus pretende para a nossa vida, ou aquilo realmente é o que vai edificar as nossas vidas? E isso é muito difícil de entender. E eu concordo que às vezes as pessoas se colocam a pensar a respeito e dizer, bom, mas por que Deus não está atendendo a esse pedido, né? E existem algumas formas que Deus atende às nossas orações, né? E a primeira delas é Deus responde sim, né? Então, quando o pedido está alinhado com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus para as nossas vidas, ele responde sim, e se a gente realmente está preparado para aquele pedido naquele momento. E aqui um exemplo bom para dar aqui que as escrituras trazem em relação a essa questão onde quando Deus diz sim, é o que fala aqui no versículo de 1 Samuel, versículo 1, do verso 26 e 27, que diz o seguinte: E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Aqui é aquela oração, aqui é aquela parte onde a Ana pede um filho a Deus, e ela consagra esse menino a Deus, dizendo que se Deus a abençoasse, ele seria entregue a Deus. E aí nasce aqui, né, o profeta Samuel, que foi um profeta de renome na história bíblica. Ou seja, aqui claramente existia um alinhamento do pedido de Ana para o propósito de Deus. Ou seja, Samuel veio a ser um grande profeta que contribuiu para ser a voz de Deus entre o povo de Deus, o povo de Israel, e isso estava totalmente alinhado com a vontade de Deus, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo quando Deus diz sim, né? E algumas vezes também Deus responde, espere, né? E, e por que às vezes Deus nega o pedido e diz, ó, espera, talvez você não esteja totalmente preparado para o que você está pedindo nesse momento, talvez porque você precise de algum processo de desenvolvimento nesse período,
Porque Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe o que é bom para nós, Deus sabe o que vai edificar as nossas vidas dentro do plano que Ele tem para cada um de nós, não é? E um bom exemplo aqui é de Abraão, né? Esperando a promessa, né, que Deus fez para ele, que no livro de Gênesis, no capítulo 21, verso 1 e 2, onde diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ou seja, aqui Deus havia prometido a Sara um filho, mesmo ela sendo já de uma idade avançada, ela e Abraão sendo de uma idade avançada, e num primeiro momento ela não acreditou muito, né, que aquilo ia acontecer, porque não aconteceu no tempo dela, né? E aí eles meio que deram uma trapaceada, vamos dizer assim, né? Então ela ofereceu a Abraão a sua serva, Agar, e aí onde Abraão teve relações e teve um filho, e que não era o filho que Deus havia prometido a ele, né? Mas depois Deus provou a ele que Deus estava fazendo uma promessa de fato e que iria cumpri-la, e depois ele foi abençoado com seu filho Isaac, e mostrando que naquele momento onde eles queriam o filho, ou eles tinham ansiedade de ter aquele filho, não era o momento adequado, mas aí Deus depois concedeu a eles esse filho, e aí da onde surgiu aí muitas outras coisas depois do nascimento desse filho, né? Onde Abraão foi submetido a uma prova de fé, onde ele passou sem dúvida nenhuma, né? E depois foi considerado aí o grande pai da fé pelo fato dele ter obedecido a Deus quando Deus pediu a vida do seu filho em sacrifício, e Deus fez essa prova com ele, e ele demonstrou uma fé inabalável por Deus, levando o seu filho para o sacrifício, até que Deus dissesse a ele que não fizesse, e que Deus tinha provido ali um sacrifício para ele no momento. Mas essa é outra história. E existe uma terceira forma que Deus responde literalmente não, né? E Deus nega o pedido porque está totalmente fora do seu plano, ou é diferente, ou aquilo não vai edificar a sua vida, ou vai, muito pelo contrário, talvez prejudique a sua vida, né? Então Deus diz não pelo fato de Ele nos amar, né? E aí, hoje em dia a gente fica questionando, poxa, mas por que diz não? Isso é tão bom para mim, mas de fato nós não sabemos o que é bom para nós, né? Nós temos uma visão muito limitada do que Deus tem para nós, do que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Para quem caminha com Ele e para quem está ao lado dele. Então a gente precisa aceitar que a decisão de Deus é a melhor para as nossas vidas, né? E aqui tem um exemplo de Paulo que fala daquela ocasião do espinho na carne dele, né? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 8 e 9, que diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui, nitidamente, Paulo clamava para que Deus tirasse aquela dor, aquele espinho da carne dele, e Deus disse a ele de que a minha graça te basta, não é? E aqui não era no sentido de, tô castigando Paulo, você tem que passar por isso. Não, para mostrar para ele que durante períodos de provação, isso acontece também nas nossas vidas. Isso pelo menos aconteceu na minha vida, né? Quando a gente está numa situação muito confortável, onde tudo está acontecendo de uma maneira muito, muito tranquila, a gente acaba meio que
esquecendo um pouco, dizendo, tá, talvez eu consiga tocar as coisas sozinha, né? Esses momentos de tribulações são importantes para que a gente possa lembrar de que a gente precisa de Deus em todos os momentos, e a gente precisa ser grato quando a gente está vivendo um período de abundância, um período de paz ou de tranquilidade, sem nenhum tipo de provação, mas que a gente também tem que estar alinhado quando a gente está passando por alguma dificuldade, né? Ou seja, a gente não tem que oscilar a nossa fé ou a nossa adoração a Deus dependendo das circunstâncias, né? Porque Deus está ali para o nosso para cuidar de nós em qualquer uma das situações, né? E aqui claramente a gente vê que Paulo passou por essa dificuldade. Ele era um dos apóstolos que tinha aí uma conexão muito forte, apesar de não ter vivido fisicamente com Jesus, mas ele foi escolhido depois para poder expandir o evangelho, e talvez tenha sido um dos apóstolos que mais deixou coisas escritas aí dos evangelhos e coisas muito profundas, não é? E aí Deus claramente aqui não removeu o problema, né? Ele simplesmente mas deu graça suficiente para suportá-lo, né? Às vezes a gente não é totalmente livre do problema, mas a gente ganha força, a gente ganha estrutura para passar por aquele momento, e aí sem dúvida nenhuma no final dessa aprovação ou desse momento, a gente chega muito mais forte, muito mais sólido, com muito mais musculatura espiritual para poder seguir para um próximo nível, né? Tudo são níveis nas nossas vidas, né? A gente não nasce com a fé absurda, gigantesca, mas a gente vai construindo isso degrau a degrau, consistentemente, passando por todo um processo, né? Deus sabe que a gente tem que passar por esses processos, e como esses processos são importantes para que isso fortaleça a nossa fé e a nossa entrega a Deus, né? E aí um princípio bastante importante sobre oração, né? Que a oração ela não serve para convencer a Deus, né, de fazer a nossa vontade, né? Mas principalmente para alinhar o coração à vontade dele, não é? Então Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Que Mateus 6,10 diz: venha a teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então aqui Jesus ensina como fazer a oração, né? Ele não está dizendo seja feita a minha vontade, ele está dizendo seja feita a sua vontade, né? A vontade de Deus, assim na terra como no céu, né? E obviamente o que a gente pedir, se estiver alinhado com o plano de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai proporcionar aquilo da melhor forma possível. Eu já tive diversos momentos na minha vida onde isso aconteceu, onde eu achava que Deus tinha me abandonado, mas que depois veio uma solução assim de maneira espetacular e inacreditável, e que eu disse que eu pude constatar ali naquele momento que aquilo só podia ter a mão de Deus, que aquilo não tinha a menor condição de acontecer se Deus não tivesse colocado sua mão sobre a minha vida, né? E eu acho que muitos de vocês aí talvez já tenham passado por alguma situação, e aí se vocês já passaram, coloca aí embaixo nos comentários qual foi o momento que Deus operou de forma milagrosa na sua vida aí, que eu quero entender bem o que aconteceu, tá bom? E aí, uma conclusão aqui, fechando um pouco o nosso assunto, né? E aí, Deus responde a oração de acordo com a sua sabedoria, né? E aí você fala, mas você não disse que Deus diz não algumas vezes? Então, até quando ele diz não, ele está respondendo com a sabedoria dele, porque ele sabe que aquele pedido, aquilo que você está querendo naquele momento não é o melhor para a sua vida, né? Então, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, que Deus sabe o que é melhor para todos nós, né? E aí a gente aí diz aqui em Romanos, né, no capítulo 8, versículo 28, dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqui nitidamente está dizendo justamente o que a gente abordou durante todo esse vídeo, de que quando a vontade de Deus está alinhada com o seu pedido, as coisas vão acontecer na sua vida, e aí não tem quem
quem faça ao contrário de que não aconteça, né? Então, só para fechar aqui e retomar um pouquinho, então, com relação à oração, sim, Deus por muitas vezes diz sim à oração, mas por muitas vezes ele diz espere e por muitas vezes ele vai dizer não. Isso não significa que Deus não te ama ou que Deus está te castigando ou está te colocando de lado ou de escanteio. Muito pelo contrário, ele está cuidando de você, está cuidando da sua vida, porque ele principalmente vê aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Como eu disse, a gente tem uma visão muito limitada e Deus tem uma amplitude na visão, ele enxerga todas as peças desse quebra-cabeça da nossa vida. E a gente às vezes está olhando só pelaquela partinha ali onde tem a árvore e o céu, né? Que geralmente no canto onde a gente começa os quebra-cabeças. Ele não, ele está enxergando o quebra-cabeça já montado, já entendendo qual é a história de uma maneira geral. Então a gente tem que tem que atribuir isso a Deus e ter a tranquilidade de que ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, tá? Então esse é um pouquinho do vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre oração. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente fale sobre alguma outra coisa específica, se você tem dúvida de alguma outra coisa, tá? Que a gente prepara um vídeo aí para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dê um clique aí no like, e aí também se puder compartilhar com alguém que você acha que faz sentido, eu peço que o faça e que Deus abençoe muito a sua vida, a vida dos seus familiares e que vocês tenham uma boa semana. Um beijo grande, fique com Deus.